Ok? Apareceu aí para vocês? Sim. Então vamos lá. Pronto, os nomes estão aqui. Aqui um nome será sorteado e sou eu! Sabia. Vamos lá, gente, vamos lá. Por que É que a que gente ontem a gente veio no carro falando sobre isso. falando sobre isso, falando que a gente ia chegar tarde, eu falei para Camila, eu falei, tenho certeza que amanhã quem vai ser sorteado sou eu. Então, assim, me ajudem, porque não foi 100%, mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu até compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Deixa eu colocar no modelo apresentação. Então vamos lá, o livro escolhido é o Scrum, a arte de fazer o dobro do tempo, o dobro do trabalho na metade do tempo. Ah, calma aí, Aline, não precisa ser assim bonito, tá? É que a gente, tipo, gosta de brincar no Canva, entendeu? É mais interessante a brincadeira da apresentação do que o conteúdo, brincadeira. Entendi. Eu depende do Quem meu não tempo, mas faz, eu gosto também. quem não faz apresentação são os melhores, tá? Só para te avisar. Entendi. Vai, Mar, desculpa interromper. É assim, gente, tem algumas pessoas que têm essa versão do livro e eu sei que tem a versão amarela, também. A gente ainda, eu não sei, ainda não chegou no final, mas eu não lembro quais são as principais mudanças. Então, acho que vai ter uma mudança, como teve na estratégia do Oceano Azul, lá no final, uma mudança de capítulo, ou não sei se é só a capa. Mas vamos lá. Ele começa falando que a maneira que o mundo funciona é errado e começa a trazer o exemplo da ineficiência e ele traz o exemplo do FBI, ele traz o exemplo, eu não lembro o nome do departamento, ele fala ali, do Departamento Federal, e ele fala que provavelmente o 11 de setembro seria evitado se ele tivesse um sistema de inteligência diferente do que tinha na época. Daí ele traz que foi contratado várias empresas e essas empresas gastaram milhões e demoraram anos. Então, por exemplo, VCF gastou 170 milhões, em 3 anos depois foi cancelado e quase... Para inserir o sistema, né? Para sair do papel. Isso, para sair do papel e realmente não saía e acabava sendo cancelado. Então, o Sentinel, 405 milhões, só desenvolveu metade e já estava atrasado há 1 ano. Foi aí que chamaram o Jeff, então é o co-criador da metodologia que escreveu o livro. Chamaram o Jeff para resolver, pois não tinham mais 6 a 8 anos para finalizar. E o que ele fala? Ele cita muito as metodologias antigas, por isso que ele fala que é um método errado da gente conduzir, que ele fala sobre o método cascata ou o Gantt, que ele falava que um prazo termina com o outro, então quando atrasava um projeto, também atrasava em cascata, e eles acabavam não tendo comunicação entre as equipes. Então, aquele até traz o gráfico do descobrir, projetar, desenvolver e testar, porém são coisas sem conexão. Diga, Cássia, você ia comentar? Não, só retomando o que a gente conversou ontem, né, do Gantt. Porque, assim, o que eu vejo não é a questão do gráfico Gantt, né, que a gente usa até hoje, e eu vejo que o Gantt, ele é um ótimo gráfico para programação, cronograma. A questão é como ele é acompanhado. Né? Porque fazer a questão de falar assim, não, aqui terminou e o outro começou, só que se não tiver acompanhamento, que até ele fala isso no Scrum, né? Aí que se perde e não sabe nunca quando vai terminar ou quando vai. Então, foi algo que a gente comentou ontem bastante, assim, de não focar, não, o Gantt é o vilão. Não, o Gantt é só um gráfico, mas como o Gantt era conduzido, né?
E eu acho que a comunicação, né, entre uma etapa e outra ali, que ele traz as etapas do descobrir, do projetar. Então, Aham. eu acabei a minha parte e joguei a bola para você. Acho que Isso. isso até hoje é onde trava o Gantt. Não que o Aham. Gantt, concordo que o Sim, Gantt pode ser utilizado em outras e com sim. Parece que vira meio uma acomodação de quem está antes e quem está depois, né? Bom, É, isso que você tipo, falou, eu fiz a minha parte e joga para frente. E Aham. quem está esperando falou, bom, não recebi nada ainda, a bola está lá com a Mariana, enquanto eu não receber nada, eu não vou fazer nada. E acaba todo mundo se acomodando. E acaba que você não é dono do projeto, né? Ali depois para frente ele fala um pouco sobre a equipe, como compõe a equipe, mas assim, acaba que você não compra essa ideia de dono do projeto. Então, é de todo mundo e acaba que não é de ninguém, né? Mas vamos lá. Daí ele fala sobre uma nova forma de pensar que traz. Calma aí, gente, deixa eu só tirar a gente aqui da frente. São menos pessoas, menos tempo, menor custo, melhor qualidade e, consequentemente, os melhores resultados. Uma estrutura de funcionamento simples, ali para frente vocês vão ver como ele conseguiu reduzir a equipe, e trabalhando com que realmente, em como as pessoas trabalham, não como elas dizem que trabalham. Ontem a gente também comentava sobre isso, então, o quanto a nossa percepção às vezes é errada. Porque é lindo, às vezes, a maneira como a gente fala, mas quando realmente a gente coloca em prática, desvia um pouco. E ele fala sobre o ciclo de inspeção e adaptação, melhorar consideravelmente a produtividade. Então, aí, deixa eu tirar. Aí ele fala, aqui eu acho, Aline, não sei se você já ouviu falar, a gente fala muito nas nossas apresentações e nas nossas empresas sobre a lei do Pareto, para a gente se Conheço. esforçar, para a gente se esforçar menos e, consequentemente, ter um resultado melhor. Aí ele fala ali que com a metodologia ágil que eles implantaram, reduziram a equipe de 220 para 40 pessoas, a equipe do FBI de 30 para 12, concluíram com 20 milhões, então pense a diferença dos 170, dos 405, e a promessa de implantação em 12 meses foi em 20 meses, porque aconteceu algumas implantações diferentes aqui, né? Então, não, ele até comenta no livro, né, a questão do que colocaram em dúvida, né? Fala assim, não, mas como assim, né? Gastaram milhões, gastaram um monte de tempo e agora eles estão dizendo que com 20 vão resolver a pátria, né? Então o pessoal duvidava um pouco no começo deles. e com tudo isso do livro, eles E criaram. a questão da entrega também, e apresentando entregas pequenas, né? Aham, Não, isso. e pense o quanto quem contratou os outros sistemas também, querendo ou É um não, também não povo, né? acreditou, né? Já acredito vendo, porque querendo ou não, é muita redução para ser verdade. É, E nessa época eles criaram o Manifesto Ágil, que inclusive tem ainda ele cita no livro, se você procurar o Manifesto Ágil, tem. Então, indivíduos em vez de processos. Acho que aqui a gente tem que cuidar um pouco, né? Que a gente fala indivíduos, mas aqui é indivíduos na sua essência, né? Indivíduos como um olhar para indivíduos também. Não somente para processos, não somente como algo muito engessado. Produtos que de fato funcionem, em vez de documentos dizendo como deveriam funcionar. Colaboração com o cliente em vez de negociação. Então, isso também para a gente foi muito legal ler isso, porque a gente considera isso um dos valores para a gente. Então, realmente colaborar, não negociar só em preço, não negociar só em serviço. Então, quanto custa? Então, essa colaboração. Responder às mudanças em vez de seguir os planos. Então, ele fala lá para frente, corrigir rápido. Então, corrige rápido, reaja à mudança, não vá. E aqui, quando eu li isso, eu fico pensando no Gantt. Então, responder à mudança, não continuar a cascata. Porque se eu não respondo a mudança aqui, o problema vai continuar e assim por diante. Acaba que o projeto lá na frente vai ser impactado. Tudo que atrapalha o processo é um desperdício. Então,
eliminar o desperdício deve ser um dos principais objetivos da empresa. Então, desperdício em todas as partes. Então, desperdício de pessoal, desperdício de custo. Desperdício de fala. Desperdício... fale menos, vou executar mais. Então, e aqui a gente trouxe como que funciona os ciclos que a gente chama de sprints. Então, ele começa o processo, define qual é o objetivo final e para cada semana ele define É que aqui no caso deles, eles estipularam um sprint para 2 semanas, né? Mas aqui, deixa eu só tirar vocês daqui, gente. Isso. Então, ele define e cada equipe fala o que vai fazer durante essas 2 semanas, que é a entrega do sprint. Essa é a grande diferença, porque o feedback é quase que imediato, você consegue identificar se você está indo para o caminho certo e consegue propor as melhorias. E daí, aqui eles falam dentro do livro também, que tem as dailies, né? Então, por isso que ele fala das 24 horas. Porque ele fala sobre a daily, que você, além do sprint, que era de 2 semanas, que você precisava entregar aquilo, ele entra dentro da daily. Mas eu acho que a daily ele fala mais lá nos próximos Fala em detalhes mais na frente. Vou entrar aqui. Então, aí ele fala como pode trabalhar em conjunto, quais foram os obstáculos que desaceleraram o ritmo, medir a quantidade de tarefas de um sprint e quantas ainda faltavam. E é legal que nesses sprints eles fazem quadros de Kanban também, para acompanhar tudo isso que tá pendente para essas 2 semanas. Então, sai de um problemão, a gente fala muito sobre isso, né? Sai de um problemão muito grande, vai dividindo em pequenos problemas e vai conseguindo eliminar esses problemas aqui em pequenas etapas. Acelerar as equipes para trabalhar melhor e de forma mais inteligente. Então, eu sei qual é a minha meta para aquela semana, não necessariamente qual é a minha meta para a entrega do projeto. Aí aqui, consequentemente, né, o que o Scrum faz é promover a união das equipes para criar grandes projetos. E isso exige que todos enxerguem o objetivo final e façam entregas parciais para atingir. Então, eu tenho o final e faço as pequenas entregas. Diga, cá. Má, não, só é que você está falando, eu estou relembrando que a gente conversou ontem. É totalmente interessante como que os livros eles se complementam, né? Ou as metodologias, então assim, na estratégia do Oceano Azul, ali não estava, mas um ponto fortíssimo da estratégia do Oceano Azul é que todos estivessem sabendo do começo ao fim do objetivo, para ele poder fazer parte, né? Que eles chamavam lá de 3E. Aqui é um outro item que ele também fala da importância, mesmo porque senão não funcionaria a metodologia, né? Porque na metodologia todos têm que saber quais são, dentro do sprint, o que eles vão entregar no caso deles, nessas 2 semanas. E a daily é a questão da checagem, que é o que a gente faz no PDCA. Então, que a gente checa e eles vão checando todos os dias para tirar os empecilhos da frente, e depois de 2 semanas eles checam para também falar, não, o que eu falei que eu ia fazer, eu fiz, tá? Para poder acelerar a produtividade, porque se eu não me engano, eu não lembro, mas depois dessas 2 semanas ele vai reduzindo o tempo. Eu acho que o sprint vai para 1 semana. Então, a mesma quantidade de tarefas que entregavam em 2, ele consegue acelerar para entregar em 1. Eu não lembro exatamente se é 1, né? Mas é isso que a gente vai juntando as peças e a gente vê que acompanhamento, monitoramento faz total diferença para a mudança de hábito, para a autorresponsabilidade e para conseguir resultados, né? Não, E além disso que você falou também, cara, tem a questão, isso você falou de, isso que eu estou fazendo, eu vou fazer no tempo e tal, isso que eu estou fazendo é para ser feito agora? Ou tem outra coisa mais importante que eu deveria estar fazendo agora, mas que não estou jogando para frente? Então, é priorizar numa linha ali numa sequência lógica, inclusive. Não fazer porque tem que fazer, mas fazer porque tem que fazer naquele momento, né?
Sim. Só fazer 2 comentários. Eu já li o Oceano Azul, não vi com vocês. Mas Ai, eu que já li. bom! E o Square eu não li, tá? Vou começar a ler agora. Mas eu tive experiência já de atuar lá na agência mesmo, tinha, né? O time de desenvolvimento que utilizava. Então Que eu legal. tenho conhecimento assim do que eu via deles, né? Até participei de algumas coisas, tipo as reuniões mesmo. E então eu tô mais situada por isso. Estou descobrindo agora com você. Ai, que legal, Aline. Que legal, é uma boa experiência, né? E isso é legal quando a gente atrela a prática que você já teve, alguma boa prática com a leitura, com um livro mesmo. Então, o que o Scrum faz é promover a união das equipes para criar grandes projetos. E isso exige enxergar, que exige fazer as entregas finais. Então, resumindo, calma aí, deixa eu tirar vocês daqui. Ele fala que planejar é útil, seguir os planos cegamente é burrice. De novo, se eu entro na cascata, se eu erro aqui, continuo seguindo, vai errando. Inspeção e adaptação, que a Ká falou muito sobre o monitoramento. Mude ou morra, então a gente escuta muito essa frase, né? E fracasse rápido para que possa corrigir o problema quanto antes. Então, aqui eu acho que quando você tem pequenas entregas e você vai corrigindo, é como se você fosse meio que limpando o caminho. Eu imagino alguém tirando os problemas da frente. Então, esse problema aqui não vai cair no esquecimento, que ele é minha entrega diária. Mais que eu tenha mais problemas ali, no final do meu sprint, ele vai chegar e eu vou ter que resolver ele. Então, eu não sei, a sensação que me passa do Scrum é isso, que ele vai limpando o caminho para que esse projeto possa surgir. Lembrando que a metodologia surge para a tecnologia da informação, né? Então, ele surge para grandes projetos de tecnologia de informação. E é um grande desafio a gente trazer essa adaptação para os nossos projetos. Mas está super certo. Era isso, gente. Eu acho que aqui só tem a página final, mas ele fala mais ou menos isso daqui. Não era isso que tinha para hoje. Capítulo 1 é leve, capítulo 2 é leve. Depois começa a pegar um pouquinho. Tipo, depois chega no 6 da estratégia do Oceano Azul. Até falando da experiência lá, né, do próprio time de desenvolvimento, até porque nasceu com esse viés, mas eu acho realmente aplicável para tudo. Eles faziam essas reuniões diárias, que eram de 15 minutinhos, tinha que ficar de pé até para ficar incomodado, né? E os sprints eram semanais. Então, semanalmente, sempre semanal. Então, semanalmente eles sentavam e conversavam. A única questão que eu acho que... Porque eu sempre fui muito analítica, então eu sempre via muito, né, o todo, assim, o funcionamento. É que eu acho que errava-se muito nas promessas, nas entregáveis para os clientes, assim, de uma forma geral, sabe? Do que tinha sido contratado versus entrega, enfim. E faltava uma liderança lá, sabe? Na parte de projetos mesmo, para poder orquestrar isso melhor. O time em si era muito, muito bacana, mas tinha esse pequeno gap, esse pequeno grande gap, né? É que, na verdade, lá na frente ele vai falar, né, Fala sobre das pessoas, sobre liderança, né, que é o Scrum Master. Sim, que tem, cada um tem seu cargo, né? Isso, para poder fechar, né, senão não existe, né, a questão do monitoramento. Sim. E aí o que eu entendo também, que eu vi, assim, é que tem, né, eu não vou falar os nomes aqui todos, porque eu não sei, né, todos, mas enfim, tem os cargos lá, o PO, né, o Scrum Master e tal, mas ainda acho que a questão de quem vende, digamos, o comercial, né, estar envolvido com isso também, sabe? Que aí é uma grande diferença, que assim, é a questão das equipes estarem... É que assim, olhando como projeto de TI, né? Que não, eu vejo que a gente consegue aplicar para tudo, mas como projeto de TI, não é só a TI que está envolvida, a TI é uma parte, a TI é só o sistema. Aí, assim, quem que vai pegar e usar o sistema?
né? Usar como operador, usar como usuário, quem que comercializa. Então, assim, eu também já vivi essa experiência e essa experiência é muito interessante, porque nos sprints semanais, as reuniões eram multidisciplinares. Uhum. Então, as reuniões eram com todas as pessoas que eram envolvidas no processo, né? Interessante. E aí ele vem com a questão que ele fala do Scrum Master, todo mundo saber do seu objetivo, todo mundo ter o pertencimento. Então, assim, para encaixar todas as peças tem que estar muito claro tudo, senão a gente se perde. E geralmente, desculpa, Aline, e geralmente a TI, é que aqui a gente está dando esse exemplo, né? Mas a TI presta serviço para alguém. Então, esse envolvimento do cliente, eu acho que é ali que ele fala, sabe? Ser colaborativo com o seu cliente. Não negociar a entrega, não nada. Você precisa entender realmente o que o seu cliente precisa para você conseguir colocar em prática, né? Isso, falei que ela voltava. Você caiu e voltou. Uhum. Só terminou, tipo, em prática. Fala, Eli, que você foi abrir você foi abrir o microfone e parou. Não, Aline, você vai perceber que cada um lê um livro diferente aqui, tá? Tem essa também. Mas Essa legal, é fantástico. o importante da Kombuka é exatamente isso. A gente coloca as visões diferentes que a gente tem sobre a mesma leitura, né? Então, acho que isso é muito legal. E eu comentei com eles, Aline, que esse livro especificamente eu nunca me chamou muita atenção de ler, porque para mim, assim, os últimos livros referente à produtividade, acompanhamento e tal, todos eles era mesmo que, assim, a Camila comentou, né? Às vezes a gente complementa alguma coisa, mas é mais ou menos parecido, tipo assim, eu falo mais do mesmo. Eu digo que eu prometo alguma coisa que é algo espetacular, mas é algo que ou que eu estou aplicando no dia a dia, né? E que de repente, sei lá. Mas então, assim, nunca me chamou muita atenção a leitura por esse motivo, ou a pessoa, de repente, ela não me conseguiu me passar o real valor que o livro tem, né? Porque, enfim, a gente só está no primeiro capítulo, não consigo dar ainda uma visão, um parâmetro. Mas como a Camila comentou, a gente tem ali, primeiro, né? Quando ele fala, para mim, o que me chama... Você sumiu, Eli, seu áudio. Ficou bem baixinho. Conserta o áudio. E aí eu vou chamar uma pessoa que eu nunca chamo. Nayara! Eu sabia! É que a Nayara, Aline, é quietinha. Aí todo final eu falo, e aí, Nayara? Mas eu já guardo o que eu vou falar, porque eu sei que a Camila vai me chamar. Não, brincadeira, gente. Mas é assim, o que eu achei muito interessante, eu acho que isso é uma realidade muito de agência, no estilo que a agência que a Aline trabalhava, eu acredito. Mas, assim, mais do que você analisar o sprint, né, ao final de cada etapa ali, o que ele falou que eu achei muito interessante é você apresentar isso para o cliente, né? Eles não só analisam, como eles vão apresentando o projeto a cada etapa para o cliente. Eu vejo isso como uma coisa muito importante, porque às vezes, foi o que a Aline comentou ali, o comercial não participou do processo, ele não tá por dentro de tudo ali, então ele vende uma coisa que de repente não é exatamente aquilo que você entrega, não é para aquilo que você trabalha, não é daquele jeito que você faz. Então é legal você ir apresentando para o cliente ao final de cada processo ali que vocês concluem, porque o cliente já pode te dando o feedback. Então você entende se você está indo pelo caminho certo e se aquilo que você está fazendo, porque às vezes aquilo é uma coisa muito interessante para você, mas o cliente vê de outra maneira, não vê com os mesmos olhos.
Então, você consegue recebendo esse feedback e adaptando seu projeto para que realmente o resultado final seja o resultado que o cliente pediu, que o cliente esperava. Então, assim, você não precisa fazer um projeto inteiro, você não precisa trabalhar anos em uma coisa ali, como é o caso deles, né? E chegar no final, o cliente olhar e falar, pera, mas não foi exatamente isso que eu pedi, tá faltando uma coisinha aqui, podia ter melhorado isso, podia ter melhorado isso. Na verdade, podia estar recebendo feedback ao longo do caminho. E é isso que ele fala, né? É muito interessante porque isso garante que você vai chegar ao seu objetivo final de uma maneira mais... realmente, aquilo vai ser concreto para todo mundo. Que vai ser bom para quem está fazendo e também vai ser bom para o cliente. Isso é muito importante. Uma observação pequena que ele deixou ali nesse primeiro capítulo, mas eu acredito que depois ele vai explicar um pouco melhor ao decorrer do livro. Vai, Eli. Eu acho que eu fui mudar de tela para lembrar da minha apresentação, acho que por isso que travou um pouquinho. Melhorou? Opa, perfeito. Então tá. Então, acho que até complementa um pouco do que a Nayara falou. Assim, para mim, o que chamou a atenção aqui, normalmente, quando a gente fala assim, a questão de planejamento, né? A importância do planejamento, e é importante, né, você fazer o planejamento, só que as pessoas se preocupam tanto em fazer o planejamento da forma mais, como ele coloca aqui, travou de novo ou não? Tá. Ele fala que você tem que, na verdade, faz um planejamento para que seja previsível, né, tentando restringir mudanças e adivinhar o improvável. Então, você faz um planejamento, às vezes, tão detalhado, e aí você quer seguir esse planejamento do começo ao fim. Quer que ele, né, dê certo, porque, afinal de contas, você levou ali tanto tempo fazendo esse planejamento, e a questão de reavaliar, esse reavaliar sempre, né, é algo que, enfim, é algo que é importante. E aceitar, né? Eu acho que a questão toda das pessoas é justamente isso, que aí por isso que muitas vezes não chamam o cliente. Até o Chafi teve uma apresentação anterior lá do livro que ele mostrou aquele quadrinho da árvore, né? Que era justamente Sim. isso, quer dizer, às vezes a visão que eu tenho, e aí é nesse ponto que eu ia chegar, por isso que eu falei que cada um lê um livro, né? Porque muitas vezes a visão que a gente tem de um determinado cenário é totalmente diferente da que o outro está me passando. Então, esses cheques, eles garantem que você vai afunilando, você vai aproximando cada vez mais esse conhecimento, esse entendimento de que aquele realmente é o objetivo, é onde eu quero chegar e aquilo que eu quero atingir, né? Então, acho que é extremamente importante. E aí, só que ao mesmo tempo ele coloca do quanto a gente tem que tomar cuidado também a gente tem que realmente fazer os controles, a gente tem que ter as informações, mas tomar o cuidado para que isso não seja excessivo ao ponto de você se preocupar tanto de ter uma pessoa que simplesmente faça isso, né, no processo. E a gente já viu isso acontecendo, né, por muito tempo, né? A gente vê pessoas que às vezes que são contratadas só para fazer determinado controle, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que cuidar mesmo, né? O que a gente vê assim na prática, né? Assim, talvez são as adaptações do Scrum que a gente já faz hoje, né? Então, por exemplo, a gente faz muito a questão, a reunião diária. Nas empresas, a reunião diária, que para controlar a rotina, sabe? Assim, as entregas do dia. Qual é o meu objetivo do dia? Tem um livro muito bom, bom e rápido, chama Faça Tempo. E eles falam da tua rotina, eles falam assim, qual o seu destaque do dia? Que esse você não pode deixar de entregar, né? Então você pode ter N coisas, mas esse não pode ir para outro dia. Não importa se é pessoal, se é profissional, o que seja, né? Você sempre tem que escolher o destaque do dia. Então, essa questão que a gente fala, olha, o objetivo de ontem que você falou que ia fazer, foi cumprido? Foi. Ou não foi? Por que não foi? Né? Não, porque eu tive esse impedimento. Qual foi o seu bloqueio para você atingir seu objetivo?
E qual é o seu objetivo hoje? O que você tem para hoje? Acho que só isso é uma diferença, porque as pessoas se perdem no seu dia a dia, até pela quantidade de pedidos que as pessoas têm, que vão aparecendo e que as pessoas não conseguem colocar prioridade. Então, reuniões diárias são coisas que a gente sempre coloca em prática e é algo que dá uma diferença danada. Lógico que cada cliente na tua maturidade, na tua, né? E o acompanhamento semanal em relação a metas e indicadores. Só que assim, não quer dizer que a gente está aplicando o Scrum do começo ao fim, mas são essas adaptações que eu vejo que a gente não precisa fazer só para ter, porque às vezes a gente não está trabalhando num projeto, às vezes a gente está trabalhando num processo de rotina diária que envolve projetos no meio do caminho, né? Então, mas assim, aí ele até falando para você assim, eu também tenho essa sensação dos livros, sabe? Essa promessa, tipo, trabalhe menos, né? E coisas que te impedem. E assim, o Scrum é algo que eu vejo que funciona na prática. Não sei se é porque por eu já ter vivido, né? Tanto como a Aline em projetos de TI, eu já fui equipe multidisciplinar participando. E hoje, na realidade, que a gente adapta, na verdade, né? E esse Faça Tempo, ele é muito gostoso de ler. Eu não vejo que é um livro de cumbuca, é um livro bem light, assim, mas ele é bem gostoso de ler porque ele traz para você coisas que você perde tempo no seu dia a dia que você consegue otimizar. Mas eu tenho essa mesma percepção, assim, que é tudo mais do mesmo, sabe? Mas... Não, eu acho que assim, de alguma forma, a gente sempre agrega alguma coisa, alguma informação que. Sim. Mas a gente já vem aplicando muita coisa ao longo do tempo, né? Mas acho que a gente sempre agrega algo que de repente, sim, vai contribuir ou relembrar, né? Porque às vezes assim, a gente até tem um conteúdo, mas você acaba passando, né, na rotina do dia a dia, acaba passando por determinados detalhes. Então, assim, de repente você acaba relembrando muita coisa. O que eu vejo é o que a Cumbuca nos traz, eu tô falando da Cumbuca, é a questão da gente realmente discutir e colocar na prática. Então, assim, não simplesmente só que é o que cada um lê um livro, né? Então, eu vejo que a gente consegue entender o livro profundamente e saber como funciona. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa, vocês já sabem que eu já coloquei em prática com a Eli, foi muito bom, mas a gente precisa pegar um caso da estratégia, um caso e colocar na estratégia do Oceano Azul, porque a gente só de fazer a cumbuca a gente já entendeu melhor. Agora agora colocar na prática, aí é uma coisa que você nunca vai esquecer. Nunca, nunca. E eu vejo que é isso o valor principal do que a gente faz de estudo na cumbuca, né? E eu acho que até é interessante, assim, a gente colocar numa posição que a gente não precisa concordar com 100% do que está sendo apresentado no livro, né? Eu acho que é legal questionar, eu acho que é legal instigar, né, a discussão, o diálogo, mas não necessariamente você precisa estar... Porque até alguns livros já foram escritos e depois isso mudou ao longo do tempo, né? Porque hoje a gente, em 5, 10 anos, muita coisa muda, né? Muita coisa já acontece, né? Então, de repente, teve algumas mudanças que, de repente, o livro talvez seja até essa adaptação que a Mari tem, né? Sim. Fala, Chá. Eu vou tentar aqui, porque está bem estável a internet, acho que vocês viram que caía toda hora, tá complicado aqui. Então, acho que, não sei se vocês estão escutando direitinho, até que a tua internet, ela não é igual, né? É igual você, tipo, 7 horas da manhã ela tá lenta ainda. Também. Só dar um cafezinho para ela. Deixa eu só colocar uns pontos aqui, em relação até à primeira apresentação. Uma das coisas que me chamou a atenção na hora que eu estava lendo o livro é que aquela questão do... Quem viu aquilo, quem estava, né, acompanhando, estava trabalhando, eu lembro, né, estava vendo pela TV ali, foi
troço muito impressionante. E aquilo que ele coloca no livro, que eu achei muito, assim, ruim, evidentemente, mas que eles tinham as informações, poderia ter sido tomada alguma decisão, só que as informações não se encontravam. Então, assim, um departamento viu que estava entrando, teve um pico de entrada do pessoal que não era normal. O outro viu que esse pessoal estava fazendo curso por internet lá de pilotagem de avião, quer dizer, e faltou se comunicar. Então, essa questão da comunicação é que a falta dela, na verdade, né, é que gerou tudo aquilo. Poderia ter sido evitado, lógico, a gente está transportando isso para uma empresa, aquilo lá foi um caso, né, nacional lá, mas que se tornou um exemplo mundial, acredito. Mas fica bem evidente essa questão do que pode acontecer com uma falta de comunicação. Tá? E a Eliane falou daquela imagem que eu coloquei. Se vocês me permitirem rapidinho, só mais uma imagem aqui para eu compartilhar rapidão. Porque na verdade, eu não posso, é né? assustador, né? Quando ele fala isso no livro, né? Que eles poderiam ter evitado o 11 de setembro se tivesse um sistema integrado. É assustador. Por exemplo, o FBI, eu não sei se a gente tem uma referência do FBI por ser, você vê muito em filme, né? Pra gente, a FBI é uma coisa tipo, uau, né? E vir uma informação dessa de falar, tipo, eles são normais, entre aspas, assim, até menos, né? Em 2000 era tudo papel, é uma coisa que é meio inconcebível quando a gente recebe, choca a informação. Então, Cá, mas eu acho que esse é um ponto. Na verdade, a mudança, inclusive da tecnologia, ela está acontecendo tão rápido. E, assim, se a gente pensar nesse período desses 3 meses, com pandemia, etc., etc., vai acontecer mais rápido ainda, né? Essa aceleração do que eles falam, né, de 5 anos, que, na verdade, às vezes é difícil acompanhar toda essa mudança. Né? Mas, assim, hoje para a gente é inconcebível, mas na época, lá atrás, era algo que era comum e normal em todas as empresas. Um monte de papelada, você ter que assinar não sei quantas mil coisas e tal. Hoje, pra gente, a gente entra como fala? A gente estava falando da questão do banco online, né? Dos bancos. Então, assim, você abre uma conta rápido, antes demorava. Então, assim, eu acho que essa mudança vem acontecendo e cada vez em curto espaços de tempo, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, hoje, para a gente lê e fala assim, putz, isso é inconcebível, né? Para um departamento de FBI e tal, não, mas na época era o modus operandi e com certeza eles eram, de repente, eles estavam à frente já de muitas empresas, né? Só que ainda era um modus operandi ruim, quando ele dá Concordo. quando ele dá o exemplo da transferência eu fico pensando, em horas eles conseguiram resolver. Se levar hoje segundos para conseguir resolver, já está fora, o dinheiro já está todo transferido para lá, entendeu? Então, assim, já é um outro timing, já é um outro momento que já passou. Concordo. Fala depois, tá, sua super figura. Não sei se ele caiu de vez ou se ele tá... Eu acho que ele... Não, eu tô aqui, é porque tá muito instável, então eu tô fazendo um teste sem fone, sem câmera e tal. Tem que pôr para ele ser host, Mar, para ele compartilhar. Já tá. Nossa, que eficiência. Não, já colocou, eu tô tirando a câmera só para ver se melhora aqui. Vocês conseguem, bom, mesmo acho que sem câmera dá para ver, né? Dá. Vamos tentar, mas é rapidinho, é uma imagem bem simples, tá? Todo mundo vendo aí? Sim. Ó, só para informar a Aline, que eu disse, ó, esse tipo de apresentação é melhor que tem, tá, Aline? Não se preocupe em fazer igual a Mari, tá? Você está chegando agora. Ele quer com influenciar relação, a Aline. É lógico, eu tenho que trazer mais gente para o meu lado. Com relação à questão da comunicação, que a gente já tinha falado, isso aqui é só uma imagem de uma estratégia de jogo de futebol, tá? Que eu peguei, antiga essa imagem até. Tem uma historinha que, em relação ao Garrincha, que eu coloquei aqui, o exemplo do Garrincha, né? Que se já combinou com os russos, e na Copa, sei lá, de 62, 66, não sei,
Antes tem a pré-eleição, antes do jogo, no intervalo tem a pré-eleição, que o técnico chama os jogadores e faz a última reunião ali, você vai pela direita, você pela esquerda, etc. E aí eles iam jogar com a União Soviética e o técnico disse exatamente isso. Olha, fulano pega a bola, passa, dribla 2, passa para não sei quem, não sei o quê, passa para o Garrincha se livra do zagueiro, cruza e o fulano faz o gol de cabeça. Aí o Garrincha falou, olha, mas combinou isso com os russos, que era o adversário dele? Porque na teoria é muito fácil, né? Você chegar e falar, você faz isso, faz aquilo, mas do outro lado tem um adversário. Então, Sim. essa frase ficou, até hoje, é muito utilizada, principalmente no jornalismo, né? Enfim, combinou com os russos, porque senão fica muito simples. E a gente trazendo isso para a empresa, a mesma coisa. Combinou isso com os funcionários, avisou todo mundo, está todo mundo sabendo onde que a gente quer chegar, o porquê que está sendo feito, como que vai ser feito, de que maneira vai ser feito, qual é o prazo que tem que ser feito. Porque senão, se não combinar com os russos, não combinar com os colaboradores, não vai adiantar nada. Combinou isso com o cliente, é isso que o cliente está sabendo, tá esperando, enfim. Mas, assim, em relação à comunicação, se não combinar com os russos, também não adianta nada, né? Sim. Tipo, avisa o inimigo. Não, nesse caso não é nem inimigo, né? Nesse caso a gente trazendo para a empresa, porque fica uma decisão da direção, precisa fazer isso, não explica para ninguém. A gente já comentou, né, em outras apresentações ali exatamente isso. E se ninguém ficar sabendo o porquê que tem que fazer, como que tem que fazer, acaba não vendo a importância necessária de ser feito. Então, nesse caso, os russos, a gente pode... Cortou. Chá? Bom, gente, eu acho que é isso. Mais alguma colocação? Acho que foi um capítulo que a gente conseguiu conversar bastante, né? Que foi um conteúdo mais light. Então, gente, obrigada. Chá? Obrigada. Semana que vem, capítulo 2. Semana que vem. Gravando, mas tô aqui. Tá. Semana que vem, capítulo 2. Aline, aí você já entra no sorteio. E aí a gente torce, né, para a Eliane ser sorteada. Né? Acho todos contra a Eliane. Gente, excelente dia para todos nós. Beijão para todos.